seria impossível falar de proteína se a gente não falasse do valor biológico, que é um termo muito colocado, um termo antiquado, não se usa mais, mas ele ainda está presente no meio científico. O que ocorre é que quando a gente ingere um alimento, a gente já viu que a gente vai ter uma digestibilidade dele, ou seja, uma parte vai chegar no intestino e vai passar para o sangue. O valor biológico, na realidade, é a diferença do que chegou no sangue, desenhando aqui para vocês, ou seja, passou para o sangue. A gente vai utilizar essa proteína, então a gente vai ter o uso corporal, e o que sobrar vai ser excretado pela urina. Ou seja, é uma forma de avaliar o que chegou no sangue e o que você perdeu pela urina, ou seja, quanto você está utilizando dessa proteína ingerida. O que ocorre é que o valor biológico é um dado muito inapropriado, porque ele é feito como um método de avaliação para alimentos separados. Então você pega, por exemplo, só o arroz, e você dá para um animal comer só arroz. E depois de um tempo você vê que ele tem deficiência de crescimento, a produção de proteínas não é adequada, ele vai ter problemas com isso. Então, conclui-se que a composição de aminoácidos desse arroz não foi suficiente para o animal ter um bom crescimento. Você faz um outro teste, você vai usar só, por exemplo, o feijão. Você vai ver que já é diferente, e a junção de arroz e feijão é diferente. Então, eu queria só ilustrar isso para você de uma forma que facilita o entendimento um pouco disso. A gente vai ter aqui 4 caixinhas. Nessas caixinhas, eu vou colocar um alimento aqui dentro. E o valor somado aqui desse score, dessa capacidade de reter a proteína dentro do organismo, a gente vai chamar de valor biológico. Então, nessa primeira caixinha vai ter um baixo valor biológico, nessa segunda vai ter um alto valor biológico, na terceira e na quarta também vai ter um alto valor biológico. Então, olha o que acontece. Quando eu abro a primeira caixinha, eu encontrei aqui só arroz nela. Então, a gente sabe que se a pessoa comer só arroz, na realidade, os estudos são com animais, não são com pessoas, o que já dá uma grande margem de erro, mas a gente sabe que o animal, quando come só arroz, ele não tem uma boa síntese proteica. Quando a gente vai pegar essa outra caixinha aqui, tem as carnes, ou seja, quando a ingestão é de carnes, você tem um aporte proteico com quantidade boa de aminoácidos que permite um bom crescimento e desenvolvimento. Nessa outra caixinha aqui tem os feijões. Feijões também dão um alto valor biológico. Se a gente for observar os aminoácidos dos feijões, e a gente vai fazer isso, a gente vai ver que eles são muito similares com as carnes, com um teor às vezes até maior do que das carnes. E nessa última caixinha tem o arroz somado com o feijão. Então veja só, quando você mistura alimentos, você está misturando os aminoácidos desses alimentos. E qual é o problema do valor biológico? Ele é uma medida de alimento isolado. Ninguém come só arroz ou só feijão. Você faz uma ingestão com uma mistura de alimentos. Então você come o arroz com o feijão e isso vira um terceiro alimento, que é essa mistura de arroz com feijão. O teor de aminoácidos é totalmente diferente porque é a soma de tudo isso. Então, a gente deveria, na realidade, avaliar o valor biológico não pelo alimento individual, mas sim pela soma dos alimentos que você ingeriu na sua refeição. Vai ter o arroz, o feijão, a couve, a laranja, essa junção vai dar um valor biológico final. E mais importante até do que isso, esse valor biológico, ele deveria ser utilizado computando tudo o que você somou nas 24 horas de ingestão. Porque o nosso corpo, ele trabalha com esse ciclo que ele consegue, em 24 horas, manter esse balanço todo de nutrientes, mesmo que numa refeição específica você ingira menos um nutriente do que na outra. Então o valor biológico deveria ser computado pela soma de todos os aminoácidos que vem na refeição. E de forma prática, grande parte dos estudos trouxeram problemas por serem feitos com animais. Veja um rato, que infelizmente é usado ainda como modelo experimental para grande parte dos experimentos. A quantidade de pelos que um rato tem demanda uma quantidade de aminoácidos diferente do que um ser humano precisa. Então, comparar a necessidade de animais com de seres humanos é uma comparação que não tem sentido, ela não é reprodutível, porque não é a mesma composição química, dietética e nem de funcionamento corporal. E a gente procura hoje em dia evitar usar o valor biológico, e se a gente pensa em qualidade de proteína, se usa hoje um outro índice chamado PDCAA. Esse índice vai avaliar a digestibilidade da proteína, o aminoácido que está em menor quantidade comparando com o aminoácido da clara do ovo, é um outro método de avaliação que também não é dos melhores, porque é um método teórico. De forma prática, a gente tem exames muito simples de avaliar em qualquer avaliação laboratorial das pessoas que são atendidas por médicos e nutricionistas, que a gente consegue saber exatamente se essa proteína está boa ou não em termos de ingestão alimentar, e isso é muito mais interessante para usar do que esses cálculos teóricos sobre qualidade de proteína.